Esse primeiro experimento tem como objetivo demonstrar uma reação de adição. Para isso, a gente precisa de uma folha, iodo e um recipiente que pode ser de vidro ou porcelana, assim como também fogo para poder esquentar. Primeiramente, a gente coloca o nosso dedo no papel para marcar a digital. Esse dedo ele precisa estar com um pouco de gordura, suado, para que a digital fique de fato marcada no papel. Depois que o prato já estiver esquentado, você vai acrescentar algumas gotas de iodo no prato, por volta de 15 gotas, 20 gotas mais ou menos. Daí, esse iodo ele vai começar a liberar um vapor. Assim, você coloca o papel por cima. Depois de alguns segundos, pouco tempo mesmo, quando você retirar o papel, isso daí vai acontecer. Nesse suor, nessa gordura que tinha no nosso dedo, tem alguns resíduos de óleo, de gordura, né, no caso, proteínas, aminoácidos, esse tipo de coisa. E o iodo sofre ali uma ebulição quando ele começa a liberar os vapores, e isso entra em contato com aqueles resíduos que a gente deixou com o nosso dedo. E quando isso acontece, aquele iodo em forma de vapor, ele vai se dissolver naquela gordura, vai fazer uma ligação ali com os elementos que tem naquela gordura. Essa gordura ela é uma cadeia carbônica insaturada e nela vão haver várias ligações duplas e é justamente ali que o iodo se adiciona, ele se liga, ele modifica essa cadeia. Assim a gente consegue ver a digital ali, porque ele muda de cor com a presença do iodo naquela cadeia. Para o segundo experimento, nós temos a intenção de observar uma reação de oxidação com permanganato de potássio. Para isso, a gente vai precisar de um comprimido, de permanganato de potássio, etanol, 4 copos do tipo americano e um suco de cenoura. Nesse caso, nós temos dois procedimentos. No primeiro, nós vamos misturar 100 ml de água com um comprimido de permanganato de potássio em um copo e misturar até que ele seja dissolvido. Após isso, a gente precisa de dois outros copos enumerados com 1 e 2. Em cada um deles, a gente vai colocar 100 ml do suco de cenoura que a gente já tinha feito. E no primeiro, a gente coloca 15 ml da solução de permanganato de potássio que a gente também já tinha feito. E daí é só esperar para ver o que vai acontecer e observar a diferença entre cada um dos dois. Nesse caso, a gente consegue ver facilmente que o copo 1, onde foi acrescentado o permanganato de potássio, ele acaba ficando bem mais denso, bem mais escuro, ele perde essa coloração alaranjada. Primeiro, a gente precisa lembrar que a nossa solução de permanganato de potássio ela estava dissolvida em água. E quando isso acontece, a água força o permanganato de potássio a sofrer uma dissociação, ou seja, o potássio ele se separa do permanganato. Essa dissociação é justamente o que faz com que seja possível que essa substância se ligue com outras. A cenoura que a gente usou aí, ela tem uma substância que se chama beta-caroteno. E o beta-caroteno, quando entra em contato com o permanganato, se transforma em vitamina A. E é justamente o que dá essa coloração amarronzada para ele, Para o segundo procedimento, nós vamos adicionar a um copo 50 ml de etanol, no caso álcool etílico comum. Junto com esse etanol, a gente vai acrescentar mais 50 ml da mesma solução de permanganato de potássio. Depois de algum tempo, a gente consegue observar que a mistura acabou ficando marrom também. Fica até parecendo um copo de café com leite, de tão marrom que fica. Nesse caso do etanol, durante a oxidação, podem ocorrer duas situações. Um ou mais hidrogênios do carbono que tem o grupo da hidroxila podem acabar sendo oxigenados. E a partir disso, nós vamos ter a formação de um álcool gemino. Se trata, inclusive, de uma substância que é muito instável. As hidroxilas desse álcool vão, posteriormente, dar origem a uma molécula de água. Nesse caso, se somente um hidrogênio daquele carbono for oxigenado, essa oxidação vai formar um aldeído, que é uma função oxigenada, na qual todos seus compostos apresentam um C-O na extremidade da cadeia. Por outro lado, se dois hidrogênios forem oxidados, essa oxidação vai formar um ácido carboxílico, que são ácidos orgânicos que contêm um carbono que participa tanto do grupo da hidroxila quanto da carbonila, no caso COOH.